Cinematografia, episódio 39. Nunca a moda foi tão importante nesse programa quanto hoje. E assim a gente começa o capítulo 39 do nosso podcast com curadoria humana para falar sobre o filme do momento, porque de vez em quando a gente faz isso, a gente fala sobre filmes do momento, não só sobre Lars von Trier, né? Não só sobre gente fora de moda. Hoje a gente vai falar exatamente sobre alguém muito na moda e estamos falando de Diabo Veste Prada 2. E o Fernando já abre com esse pôster maravilhoso. Eu tenho várias coisas para falar sobre pôster, analisando imageticamente. Mas antes de mais nada, esse é o Cinematografia Podcast, que você nos ouve Spotify, Apple Podcasts e também pode nos assistir no YouTube. Eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelonese. Eu sou o Diabo. Olha, eu quase cuspi meu café agora. Meu Deus, Jason. Eu não sei por que eu não sei por que eu ainda fico de cara com as coisas que você fala quando você vai se apresentar. Não estava preparada para isso. Você só fala bobagem, não é possível. Prepare-se. Então eu vou ser o Prada esse episódio. Você é o Prada. Eu não vou ser nada. O Diabo que veste Renner. Fogo de... O Diabo que veste... Brincando. Versão brasileira, né? Podia ser o Diacho que veste Renner. O Diacho. O Diacho que veste Renner. Diacho é uma nomenclatura muito nossa. Só brasileiro vai entender o que é diacho. Se você está nos ouvindo em outra língua e lendo legenda, que você nunca saberá o que é diacho na sua vida. Não adianta tentar traduzir. Não vai resolver. Né? O Diacho que veste Hering, para ficar com o negócio mais nacional também. Bem brasileiro, bem Exato. brasileiro. E Havaianas, né? E Melissa. Porra, dava pra fazer, hein? Olha, eu acho que ninguém aqui tá muito versado em moda para dar conta de falar sobre o que é um diabo vestindo Prada. Mas eu montei uma imagem na minha cabeça e acho que não é a Miranda Presley que tá fazendo esse papel na minha cabeça. De fato, eu tô pensando num diabo bem vermelhão, assim, bem chifrudo, vestindo Prada. Muito elegante. Aqui ela nessa imagem aí, quem estiver só ouvindo, ela tá com um vestido vermelho maravilhoso, assim, o que dá uma ideia bem de diabo chegando na festa, assim, entendeu? Esse é um dos pôsteres oficiais no Brasil, se eu não me engano, mas o primeiro que você mostrou também, né, Fer? A gente tem duas grandes divulgações, eu acho, com esses dois pôsteres, mas esse daqui, de fato, coloca aí os personagens principais, que são aqueles que foram recuperados do primeiro filme. Bom, Exato. Por onde a gente começa, meninos, para falar desse filme? Em primeiro lugar, gostaram ou não gostaram? Não que isso importe muito quando a gente faça análise fílmica, mas o público quer saber, gostaram ou não gostaram? Eu adorei, cara. Eu gostei muito. Eu não tinha assistido o primeiro, aí eu assisti o primeiro para assistir o segundo. Adorei o primeiro, adorei o segundo. Eu achei bem interessante. Eu acho que é um cinema feito para cinema mesmo, legal, sabe? Com uma história bacana, que é acessível ao grande público, mas não é idiota ao ponto de você falar, sabe? Tipo, então, assim, tem algumas sacadas interessantes. E, assim, é um filme de menina que menino consegue assistir. Vocês entendem o que eu quero dizer, né, gente? Vamos lá. Existe segmentação de público, né? Muita gente tá falando, como assim? Filme é para todo mundo? Não. Ele é pensado por faixas etárias e tal. Então eu acho que é interessante. Tanto que na sessão de cinema que fui, tinha um número considerável de pessoas, de homens, né, na sessão e tal. O que mostra que, tipo Barbie, tá ligado? Conseguiu chegar num ponto que, embora seja diferente, né? Eu acho que é um filme que agrada porque o enredo é bom e, sei lá, os atores são maravilhosos, né? Muito bons também, eu gosto. Então eu gostei, fiquei surpreso positivamente, assim, não achei que ia gostar tanto. Fui de peito aberto também, né? Eu gostei também, não adorei, mas gostei, assim como o primeiro, que é um filme que eu gosto, mas não adoro. Eu entendo a mesma coisa que o Fê, assim, sendo um homem, não sendo o público primário desse filme, naturalmente, porque é de fato um produto orientado ao público feminino e gay, né, como um todo. Eu acho muito interessante porque é um filme que tem uma história para contar. O que hoje em dia, para uma sequência, já é um milagre.
né? Ele não é um filme para mulheres e gays, por exemplo, que está preocupado em demonizar o homem, em colocar o homem como idiota, por exemplo, porque ele realmente tem algo para falar. E como uma sequência, além de ter uma história para contar, eu penso que ele se adaptou muito bem à evolução dos últimos 20 anos. Né? Então, eu não esperava, por exemplo, que eles fossem trazer a crítica à evolução do jornalismo, por exemplo. Né, eu pensei que fosse ficar só na moda. Né, e foi uma grande surpresa isso. Foi uma excelente surpresa, porque eles conseguiram mesclar duas indústrias em crise. Né, tanto a moda, de uma certa forma, com a questão da escravidão ali, né, aquelas denúncias todas, versus uma mídia que está perdendo relevância, por exemplo, mas que ainda tem o poder de destruir reputação. Que é exatamente o que a gente está vivendo. Né? Então, assim, isso me faz gostar muito do filme. Agora, tem momentos ali, por exemplo, de comédia muito parecidos com o primeiro, que eu não consigo dar risada. Porque o humor desse filme não é pra mim. Então não acho nada engraçado. Mas o filme é legal. Pro meu gosto pessoal. Cara, nesse aspecto, eu acho uma coisa muito interessante. Porque o que eu notei no primeiro e no segundo. O primeiro, a temática era muito sobre o abuso do mercado de trabalho, ou seja, pessoas em ascensão, numa carreira que tem que camelar para fazer umas coisas absurdas, para agradar chefe e tudo mais. O que ali para os anos 2000 era uma pauta bem interessante, compliance, e um pouco, né, dessa questão, especialmente nos Estados Unidos, mas no Brasil já tinha também. E eu acho que eles trazem isso de uma maneira bem interessante. E ali no primeiro eles fazem um negócio que no segundo também tem, que é pagar o tributo à importância da moda como um meio de expressão cultural e eu diria artístico também, né? Como a moda influencia culturalmente a gente de várias maneiras e artisticamente também, como isso vai sendo desenvolvido. E aí eu concordo, assim, a visão do Jason é a minha. O ponte que eles fazem para esse filme, o 2, eu acho que funciona, porque ele traz de novo esses elementos de analisar o que a gente está com problema na sociedade, entendeu? Em termos de... no caso agora, lógico, ainda tem problemas essa questão dos compliances e de assédios e tal, mas também existe o ao contrário, né? O exagero de perseguição. Como é que uma figura tão competente como a Miranda balança no cargo só porque ela é das antigas, e aí ela quase não consegue se adaptar às necessidades da atualidade de ser muito mais acessível, de ser politicamente correta e tudo mais. Então isso eu achei muito legal no filme, porque ele trata isso sem perder a mão, sem ser piegas, nem para um lado nem para o outro, sem ser panfletário. E isso é um problema mesmo hoje, né, para as pessoas, especialmente para as mulheres, né? Acho que uma coisa que aborda legal no segundo, no primeiro já mostra, mas no segundo é a dificuldade que mulheres em situação de liderança têm de fazer uma carreira sólida, sem ser atropelada ou sem atropelar, ou sem se masculinizar, no sentido de ser meio brutona, né? Mas existe uma necessidade de ser meio enérgica e vem junto com a competência. Eu tô com medo de me alongar muito aqui, mas porque são várias ideias que vêm vindo, mas eu acho muito legal. Pode dar spoiler? Pode, claro, sempre. Maravilha. Aquela cena que tá as duas no carro, né? Que seria a Emily e a Emily não é Emily, né? Na verdade, o apelido dela ficou Emily, mas é a protagonista e a própria Miranda estão no carro e ela fica muito aliviada porque ela fala assim: eu amo meu trabalho, eu adoro trabalhar, eu perdi muito da infância das minhas filhas, perdi casamento, ou seja, ela fez várias trocas que geralmente não estão associadas a mulheres fazerem. Mulher tem que ser caseira, tem que ser mãe maravilhosa, esposa, e ainda ter sucesso na carreira. Aquela cena, elas estão sentadas no carro, ela fala assim: eu amo fazer isso, eu não me arrependo de nada, eu não trocaria a minha vida, assim, embora eu tenha perdido casamentos, tinha tido problemas com filhas, em participar da vida das filhas, ela ama. E, cara, eu conheço mulheres que têm essa coisa mesmo, elas têm um tesão de ser empresária, de ser executiva, assim como um homem isso é visto como algo positivo, né, o cara meio agressivo, eu acho que no caso ali, ela mostra esse lado, então eu acho bem legal, assim, de uma maneira bem interessante. E você, Flávia? Então, é engraçado, né? Eu fico digerindo os filmes por dias, às vezes semanas, e minha opinião vai mudando muito com o passar do tempo da digestão.
E eu saí feliz, na verdade eu fiquei bem feliz de assistir esse filme, porque assistimos com muitas pessoas legais, né, a nossa volta, foi muito divertido. Achei muito interessante, isso depois é um negócio que eu quero voltar, as pessoas irem ao cinema vestidas como se estivessem num baile de gala, Uhum. né? E a experiência em si foi muito boa, foi muito positiva, era um cinema ótimo. E é um filme que deve ser assistido dessa forma. Eu acho que, apesar dele não ser um espetáculo cinematográfico, ele foi pensado para ser praticamente um desfile de moda. E você pensa nisso, principalmente na cena em que acontece um desfile de moda de fato, é muito envolvente você ver aquilo acontecendo e que bom, né? Você ter um cinema ali que te proporciona isso. Saí afetada positivamente, portanto, né? Mas com o passar do tempo se desfez muito rápido. Então acho que eu concordo com você, Jason. É um filme que eu gosto, mas não amo. O primeiro teve um efeito diferente em mim. Poxa, gente, são 20 anos. Em 20 Uhum. anos muita coisa muda. Em 20 anos eu tinha 20 anos e isso faz toda a diferença. Então foi um filme que marcou muito a minha geração. E é a minha própria geração que está voltando lá para rever e tentar algum tipo de identificação, né? O que eu acho que no meu caso não aconteceu. Eu gosto muito da Meryl Streep, como praticamente todo mundo no universo. Você Uhum. raramente vai encontrar alguém que não gosta. É uma personagem muito impactante, provavelmente a personagem mais famosa da Meryl Streep, Uhum. porque é muito popular. E ela é Agora, protagonista também. muito, né? Na verdade, o filme é Uhum. sobre ela, ainda que seja, em princípio, uma forma meio pejorativa, mas não, né? A gente tá olhando realmente para uma pessoa de sucesso que, enfim, é o diabo e tá tudo bem, É. porque pelo menos é um belo diabo, é um diabo maravilhoso e muito bem vestido, né? Então, pensando nisso, tem muitos fatores positivos, mas, de novo, talvez seja um filme que conversa bem com a sua franquia, ou né, conversa bem com o seu primeiro filme, mas não sei, não passa muito além disso. E tá tudo bem também, não precisa ser uma grande denúncia sobre o meio da moda e sobre, sei lá, greenwashing ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Ok, né? A gente pode conviver com filmes que são medianos no sentido de não trazer tão grandes discussões. O cinema também é feito disso, o que é maravilhoso. Tá, mas se me permite discordar, Fábio, eu acho que o filme traz grandes discussões. Esse é que é o maluco É. do rolê, entendeu? Só que ele não traz pretensiosamente, que eu acho que é um problema que a gente tem. Não tem um diretor estrelado falando sobre a migração nos Estados Unidos e o ICE atuando. Ele não Uhum, precisa se vestir disso, entendeu? uhum, Mas ele, uhum. Exatamente. mas ele fala, assim, o filme ele tem pontos a pontos, assim, que toca. Acho que eu vou aproveitar aqui para tentar sustentar meu argumento. Eu separei umas imagens que eu acho que vale a pena a gente discutir. Essa daqui, por exemplo, é auxiliar da Emily, né? E aí, Uhum. cara, Andy, o nome dela é Andy. Você tá fazendo o desculpa, papel da Miranda aqui, Andy. porque pra mim na cabeça, desde o primeiro, são as Emilys. Eu acho muito massa Emily. isso aí, tipo, não sei seu nome, vai. Mas, de qualquer forma, o que eu acho interessante? Em algum sentido, é colocado como a problemática da geração, com essa personagem, que, pô, tem um pouco de problema, de insegurança, não sei o quê, mas ao mesmo tempo, no momento que precisava investigar e ouvir alguma coisa, ela tem todo um truque de jogar o celular gravando embaixo, Uhum, que eu acho que é um pouco dessa geração. Se por um lado ela tem problemas no mercado de trabalho, e aí tem essa questão da afirmação, né? Pode ver, o primeiro Diabo Veste Prada, todo mundo ali caucasiano, pá, vamos que vamos. Pode ver, aqui tem asiático, tem um gordinho, tem, né, na passarela mesmo. Então, assim, existe uma pressão social para que essas diferentes pessoas fossem incluídas na sociedade. Só que o filme mostra isso de uma maneira mais suavona, entendeu? Não transforma essa garota, por exemplo, numa mega protagonista. Ela vai lá, ajuda, pá, uhum. acabou, cumpriu o papel dela, como E, muitos. isso agora isso é interessante, né, Fê? Eu vi muitas críticas para dizer o seguinte, mas essa personagem foi colocada aí e representa um grande estereótipo em relação aos chineses, então isso é um absurdo, onde já se viu. Ou seja, mesmo Não. quando você entra na agenda, Uhum. que
pretensamente uma agenda woke aqui no caso, tem que ter, né, uma asiática, tem que ter uma indiana, tem que ter uma... ainda assim, poxa, vão bater. E, de fato, eu não vi nenhum estereótipo sendo reforçado ali em relação a ela especificamente. Não vi, né? Não... Para mostrar o que a gente está falando, esse daqui é o outro Emily, no novo Emily, que ele não pode levantar da cadeira. Andy. E aqui, Andy, né? Ele chama Andy, verdade. Também chama Andy. E aqui a gente tem a outra auxiliar. É que ele tá falando novo Emily, não é Emily, é Andy, a nova o novo Andy. A nova Andy. Porque, enfim, porque eles chamam eles de Emilys, né? Tipo, elas são as Emilys da Miranda e vai ficando. E essa daqui é a outra também, que pode ver, ascendência. Essa menina tem ascendência indiana. A Mari, né? É ascendência indiana. A Mari. Belíssima mulher. Belíssima, maravilhosa. Vem de Bridgerton, né? Ela despontou por conta de Bridgerton. Mas, de certa forma, mostra que Nova York e o mercado da moda se tornou mais global. Porque, veja, se nos anos 2006 a China e a Ásia não existia muito para moda, a não ser para fazer as bolsas. Mas, assim, para consumir, não. Hoje eles são consumidores, a Índia, a China, então faz sentido, você entende? Só que eu acho que, assim, se os wokes criticaram, é porque talvez o filme tenha abordado de uma maneira boa. Porque, assim, com certeza. Com certeza. Você entende? Porque tá aí, eles têm seus papéis, têm seus minutos de cena, ajudam na trama. Essa cena, por exemplo, eu acho que discute muita coisa interessante, né? Porque essa assistente da Miranda, ela fica ali só olhando para a cara dela, que caso na reunião ela fale alguma expressão que não caia bem ou que não seja positiva, né, na agenda, ela... entendeu? Que é o que acontece hoje em dia, entendeu? Você tem que, às vezes, ter um auxiliar para te explicar como é que eu posso me portar. Porque Miranda, completamente competente no que faz, só que ela não pode chegar numa reunião e falar alguma coisa politicamente incorreto. Meteu louco, né? Mas isso é interessantíssimo. Isso é muito importante, porque você tem a imposição do tempo de hoje sobre uma personagem que envelhece entre um filme e outro. Então, a Miranda, nesse sentido, ela representa o senso comum do mundo, agindo sobre essas imposições identitárias o tempo todo. Então, a cena começa com ela falando, se confundindo, falando de plus size, né? Que ela não sabe como que ela chama a pessoa gorda. Se ela fala gorda, se ela fala plus size, ou como que você veste uma pessoa plus size. E esses nomezinhos ridículos que vão dando para disfarçar a condição real da pessoa, que não resolvem, só pioram, só agravam porque você acaba estereotipando o objeto da conversa, eles confundem mesmo. Não é que nem LGBTQIAPN+, por exemplo. Quem fala LGBTQIAPN+, hoje? Ninguém fala. Nossa, nem os próprios... conseguiu. Eu sempre falo, claro, porque eu sempre falo como crítica. Nem os próprios LGBTQIAPN+, falam dessa forma. Você entendeu? Chama de gay logo, porque é o que é, entendeu? Isso porque dentro do movimento você ainda tem uma grande segregação de tipos diferentes de gays. Né, que isso é muito interessante, mas enfim, não cabe aqui nas conversas. Então, ele é um filme que ele não se rende ao identitarismo e, ao mesmo tempo, ele mostra que ele é obrigado a conviver com isso. Por quê? Porque o identitarismo, ele chega nos Estados Unidos através do topo da sociedade, que é onde essa gente toda tá, né? Isso que o Fê falou, inclusive, né, de você ter, por exemplo, uma descendente de chinesa, ou uma chinesa, sei lá, tanto faz, uma indiana, por exemplo, sendo representadas aqui, são pessoas que representam, entre aspas, minorias, né, assim, sociais, mas que chegam ao topo na cadeia norte-americana. Através do consumo americano, através da economia americana, através da liberdade americana. Então esse filme, eu penso que ele é muito representativo nesse sentido, de que ele não apenas não se entrega ao identitarismo, como ele exibe o ridículo que é o identitarismo. E ao mesmo tempo, aí também amarrando com o que o Fê falou antes, né, na continuação anterior da fala dele, vejam, esse é um filme que, por não ser identitário e não ficar se preocupando em cumprir agendas e transmitir a mensagem, ele vai contando uma história. Só que é uma história a respeito de uma mulher que tenta ascender no mercado de trabalho, no primeiro filme, e que aqui ela volta com tudo porque mostram que precisa dela. E aí no topo você tem a Miranda, que é a Meryl Streep, naturalmente, que é uma mulher que, de fato, envelheceu. Então você também tem uma questão etária sendo tratada aqui que é interessantíssima.
que acaba não vindo à tona porque tem toda a figura da Meryl Streep, né, da própria personagem ali, mas é uma coisa que é mencionada no filme. As pessoas falando, pô, você você tá envelhecendo. E ela fala, mas eu continuo sendo eu. Não, alguma coisa assim, entre essas linhas. E é muito interessante porque quando você não impõe o identitarismo no goela abaixo nas pessoas, você tem homens, por exemplo, que podem se identificar com essas mulheres. Então, por exemplo, a Andy no primeiro filme, com toda aquela questão dela entrando no mercado de trabalho e tentando um trabalho qualquer ali onde ela ia ser massacrada, eu me identifico com isso. Como, mesmo sendo um homem, entendeu? Porque o drama daquela personagem corresponde a algum, sei lá, momento da minha vida, por exemplo. E essa que é a melhor parte de você ouvir ou assistir a uma história. É você se enxergar dentro da história de alguma forma. Ou você, pelo menos, se identificar com a história, com algum elemento da narrativa que está sendo contada. Não por uma forçação política do filme, da obra, ou do diretor, ou do roteirista. Que aqui são os mesmos, né? Por isso que os filmes são muito parecidos. É o mesmo diretor e é o mesmo roteirista também. Mas porque, de fato, eles estão muito mais preocupados a contar uma história mesmo. Eu acho um barato isso, porque assim, você falou de identificação. A carreira dela é muito parecida com a minha. Eu não fiz jornalismo, não fiz audiovisual. Mas daí você sai formado, cheio de ideias, achando que vai mudar o mundo. Aí, de repente, você tem que fritar pastel dentro de uma emissora de TV. Fritar pastel é como a gente chama, né? Acho que todo mundo tem essa expressão. Né? Tipo, pôr coisa Eu não no sei, ar. eu não sabia que Não? chamava fritar pastel, não. Na comunicação... a gente faz uma comparação assim, porque fritar pastel... Assim, é diferente você preparar um prato muito elaborado. Você pega, você recheia, vira massa, frita e serve, entendeu? E tem que ser rápido. O lanche do pastel é ser rápido. Então, acho que na publicidade também, né, Jason? Não sei se é aí em São Paulo, né? Mas a gente trabalha com o conceito de pastelaria, né? Você Exato. pede e eu te dou o seu pedido. Tipo gente, nossa, só eu que tô por fora disso. Não, eu Aqui você não sou dessa né? área de vocês aí. Eu sou da história, eu sou das artes, entendeu? Não tem nada a ver com esse universo. Então, mas é como eu tava dizendo, quando eu me formo, eu também achava que era das artes. Mas daí você começa a trabalhar e você vê que você só vai descobrir a arte de novo lá na frente. Por isso que eu me incluo com ela, entendeu? Porque no final do dia, existe arte na pastelaria. Mas você se choca, porque... Cara, eu acredito que o nosso público tenha muito disso, tá, gente? Acho que é aproveitar um momento de desabafo aqui. Muita gente que é cinéfilo entende a obra de arte ou o cinema como arte, talvez não tenha dimensão tanto pastelaria que é esse negócio. E quantos diabos veste Pradas e filmes pop e, sei lá, coisas que filme com a Lady Gaga tem que ter para você poder fazer um filme bom. Porque precisa sustentar a sala de cinema, pipoca, produtora, estúdios, distribuidoras. Então, assim, a pastelaria faz parte do business, entendeu? Por isso que eu falo assim, eu me identifico que você só se reencontra quando você chega em algum momento, que nem acontece no filme, que você fala assim, a gente está desenvolvendo esse programa, está fazendo isso, porque lá atrás estamos prestando tributo a alguém que fez tal coisa. O que eu acho, que puxando o gancho do Jason, eu acho que o filme toca muito nisso. Se a gente pegar e varrer as mirandas do mundo para debaixo do tapete, porque elas não se encaixam politicamente correto, a gente vai perder muito da substância e a história das coisas, né? As novas gerações são muito preocupadas com fotos e não com filmes. Ou seja, toda a vivência que ela trouxe, a evolução da moda, de conhecer cada estilista, conhecer desde o que fez sucesso, que não fez, tudo isso ela traz uma bagagem que é muito importante para o meio ali, para a economia, para a arte da fashion, né? E se a gente simplesmente varrer ela para debaixo do tapete e pôr alguém que o CEO quer para vender, que tem até esse lance também, você transforma tudo em número e aí fica tudo vazio. Então, assim, com a pretensa ideia de vamos fazer inclusão 200% e vamos sei o quê, você está tirando substância das coisas que construíram a história das artes, das culturas. E eu acho que isso é uma coisa legal que o filme traz também. Porque se você jogar a Miranda fora, você perde um bem imaterial que a indústria da moda tem, que é alguém que vai lá, valida e faz a parte comercial e artística e divulga através das revistas. Então, acho isso interessante também. Legal demais mesmo, pensando nisso. Eu queria só comentar um pouco sobre o diretor, antes de voltar para algumas questões. Não temos foto do diretor, ele se chama David Frankel.
E é muito interessante porque ele dirigiu o primeiro também, mas ele tem uma vasta experiência, se vocês observarem lá no IMDb, uma vasta experiência em seriados, como ele dirigiu alguns episódios de Sex and the City, ele dirigiu alguns episódios de The Morning Show, aliás, é um show muito legal. Eu comecei e parei, mas eu Legal. vou voltar. Tem a ver também com Eu jornalismo. adoro. É muito bom, né? É muito bom. Não sei por que eu parei. Protagonizado Acho que também por duas mulheres. duas mulheres fantásticas, né? E ele dirigiu, gente, Marley e Eu, que é um filme que eu odeio, porque eu odeio filme com bicho em geral, Horror. porque eu acho uma forma horrível de você lidar com o sentimento das pessoas, né? Mas enfim, é um baita de um sucesso. Mas ele dirigiu um dos seriados que eu mais gosto na vida, que é Band of Brothers. Baita série sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Então, assim, grande diretor, passou por muita coisa. Ele dirigiu também Entourage, mas eu nunca assisti, então não posso falar nada sobre isso. De qualquer forma, a gente está lidando com alguém que é extremamente capaz de passar por diferentes universos, mas principalmente esse universo de você lidar um pouquinho assim, comédia romântica, essas questões em torno de grandes personagens femininas, mundo contemporâneo, o mundo do trabalho das mulheres, pô, super legal. Então, ele é muito feliz, a direção em geral é muito boa. É uma das coisas. Acho que são três coisas muito legais: direção, a escolha de elenco, obviamente, né? Toda a atuação, e claramente a preocupação com o figurino. Então, poxa, elementos que atraem muito o público, que você vai atrair de forma popular, né? O homem tá na tela aí, consegui uma imagenzinha dele. Ótimo, Eu ótimo. acho que assim, ele é um diretor muito talentoso em conseguir assim, traduzir alguns elementos mais complexos e ter essa sensibilidade do que está acontecendo no mundo e traduzir para recursos visuais sem ser expositivo. Que acho que isso é um problema que a gente tem hoje em dia, né? Às vezes tem muito diretor que é muito expositivo e aí você fala... "Uf." E ele não, cara, ele consegue filmar de uma maneira que rapidamente você entende, você capta e vai. Que os diretores da antiga conseguiam fazer isso, né? Hoje em dia, sei lá, a nova geração, às vezes ela tá muito expositiva. Então, assim, tem uma cena maravilhosa que ele faz no primeiro e no segundo, uma sequência, que é de trocas de vestido, para mostrar a passagem de tempo. É quase como se fosse um plano sequência, mas sempre que passa alguém na frente, troca o vestido. É bonito pra cacete. E com a mesma música maravilhosa, que é icônica, que é Vogue. Exato. Não poderia ser outra, da Grandíssima Madonna. Madonna. Cara. Uhum. E aí é interessante porque parece que você tá vendo capas de revista. Então, assim, você tem metalinguagem em cima de metalinguagem, uma sequência belíssima. E ele consegue fazer no 2 sem falar, ficou a mesma coisa, entendeu? Você tem mais um efeito nostálgico do que deu um efeito, porra, de novo, esse truquezinho de câmera, de montagem. Então eu acho que ele, sob vários aspectos, assim, ele é um bom diretor, se imune de bom diretor de arte, bons montadores também, né? A edição do negócio não é um filme de 300 mil horas, não tem muita gordura, né? Eu acho longo. Eu achei ele relativamente longo, assim como o primeiro. Dos dois eu cortaria tipo 20 minutos. Eu não digo que não tenho o que cortar, mas quantas vezes a gente ia ver aqui falar de filmes que, pô, dava pra tirar 40, entendeu? Tipo, esse. Não, uma hora, com certeza. É aquela gordurinha para as pessoas falarem, valeu de ter pago 50 pau no ingresso, sei lá, sabe? Que infelizmente a gente tem hoje. Mas enfim, eu acho que é um diretor muito capaz, assim, embora não seja. Eu acho que eu vou falar, vocês vão entender, o nosso público também. É meio escola Spielberg, Steven Spielberg, que consegue lidar o pop com cenas bonitas, não precisa ser expositivo e transforma, às vezes, pequenas cenas em coisas interessantes, entendeu? Não tô dizendo que é igual, pelo amor de Deus. Eu tô falando que é da escola, entendeu? Do tipo de direção. Ô Fer, se você puder colocar a imagem dos três personagens principais, né? A outra. Você quer com os três juntos? Tem uma cena com os três juntos que eu acho que eu separei. Isso aqui. Isso, legal. Eu quero falar sobre Stanley Tucci. O ator? Não, mas tá ótimo, pode deixar aí, né? Tá. Todo mundo fica falando sobre a Meryl Streep, sobre a Anne nossa, Hathaway.
Anne Hathaway? Hathaway. Como que eu pude esquecer o nome dela, né? Chama Anne Hathaway. Emily, A exato. mulher do Shakespeare, ninguém menos do que a mulher do Shakespeare. Exatamente. Mas o Stanley Tucci como ele é sensacional. Ele tá ali, ele segura o filme como um coadjuvante, né? Que ele cresce um pouco mais do que no primeiro, mas como esse ator tem uma elegância própria dele, né? Isso, obrigada, Fer, excelente também. Só dele estar na cena, ele segura, ele é irônico, ao mesmo tempo ele é agradável. Então, eu acho que todos os filmes que eu assisti com ele segura essa elegância, quer dizer, não é natural só desse filme. E não sei se todo mundo conhece que o Stanley Tucci também é um grande cozinheiro, né? Ele é praticamente um chefe de cozinha, ele tem uma série sobre isso e ele tem livros de culinária. Então, sigam o Stanley Tucci se vocês querem conhecer principalmente culinária italiana, que é a origem dele, a ítalo-americana, né? Então, não só um personagem interessante, mas é uma pessoa muito interessante também, né? O ator em si. E era isso que eu tinha para falar sobre ele. Ele Maravilhoso. é o. Ele viveu o Cardeal Bellini no Conclave. É muito bom também, cara. Maravilhoso. Eu não consigo Maravilhoso. descolar o nome cardeal dos personagens do Conclave com os atores, porque é muito É bom. muito bom. Bem lembrado, bem O lembrado. elenco é maravilhoso, né? Muito bom mesmo. Eu acho que alguns personagens têm problemas, tá? Mas falando do núcleo principal aqui, puta, tanto o Stanley Tucci como a Meryl Streep, eu acho que são grandes atores, excelentes atores, que eles não precisam de maquiagem para você desassociá-los dos personagens. Então eles podem ter a mesma estética entre personagens diferentes, né, cada um deles, mas você vê a diferença em cada personagem que cada um deles faz, porque são mestres, né, ambos são mestres. A Anne Hathaway é uma excelente atriz, mas eu penso que os dois estão num patamar completamente diferente dela, não por conta da Anne Hathaway, mas por conta da excelência dos dois mesmo, né? E o Stanley Tucci, ele tem ali algumas piadas que me fizeram dar risada. Na verdade, eu mais dei risada com frases e cenas onde ele está do que no resto do filme inteiro, porque ele é muito bom. Ele É tem muito bom. essa ironia inglesa que é própria dos ingleses, né? Só eles conseguem ter, e por mais que o humor seja americano, a persona inglesa ela consegue encarnar a ironia sem mexer a sobrancelha, por exemplo, né? Sem fazer qualquer feição assim. Mas ali ele interpreta um inglês? Eu não lembro disso. Ele não é inglês? Ele Eu acho que não, ele é ele inglês, nasceu em não? Nova York. É nada. Nasceu Ah, em é? Nova York. Nossa, Eu Aham. acho que eu pensei que Pois é, Italo-americana, né? é ítalo-americano. Ah, Pois é, É. mas é impressionante porque realmente ele parece que encarna uma persona inglesa, Mas nossa, eu né? podia jurar que ele era inglês. mas eu É acho que nada, é é por nada. causa da maturidade, né? Eu acho que os Nova dois York, trazem. inclusive. Eu acho que os dois Uhum. trazem a maturidade. No primeiro eles já não eram tão jovenzinhos, né? Eu sei por quê, Jason. Ele é casado com a irmã da Emily Blunt. E a Emily Blunt é inglesa. E ele é casado com a Felicity Blunt. Né? Uhum. Então, eu acho que ele já incorporou essa questão Foi o inglesa ali Xavier que teve também, que incorporar, né? de todo o charme inglês, e É que acaba que fica bom. os americanos até a década de 50, mais ou menos, eles puxavam ainda o sotaque inglês, né? Então talvez ele Hum. tenha um pouco de sotaque inglês que me fez confundir um Ele pouco. tem um Não é pouquinho mesmo ali. como a Emily Blunt, tá? A Emily Blunt, ela é Uhum. uma inglesa nata, assim. Cara, Mas engraçado, ó, Não, pode falar, pode falar. pode falar, Fê. Não, eu falo assim, não é ser xenófobo, mas nova-iorquino não é americano. Os caras são. Não, entendeu? Os caras são. São Não, é de tudo um verdade. pouco, né? Não, é porque a gente tá acostumado com o americano meio. Vocês entendem, meio padrão, redneck, jura bandeira, né? Uhum. Os americanos já é um É. lugar meio cosmopolita e tal, eles são um pouco diferentes, assim, até porque já convive com uma diversidade, assim, e com. E assim, a ponte aérea, né, Nova York, Londres, é 2 palitos. Então, assim, é engraçado quando você, né, vai para Nova York, você conversa com americanos, com nova-iorquinos, eles têm uma pegada meio diferente mesmo. Acho que isso ajuda também até na hora de atuar eles passarem mais verdade, né? Eu acho que a atuação dele é muito precisa. Eu gosto muito do personagem dele, porque é um personagem catalisador. No 1, ele que ajuda, né, a produzir toda a adaptação.
E no 2, ele tem até uma boa homenagem, né? A hora que a Miranda larga o osso e deixa ele fazer o discurso que ele mesmo escrevia, né? Para todos, e deixa ele protagonizar um pouco. E é legal, porque é um personagem que você imagina, dedica a vida inteira a ser sempre ali número 2, tá? Ele tem quase tanta competência quanto a Miranda, mas ele não pode ser o protagonista, né? Ele até poderia sair para uma concorrente. Não é o protagonista, né? Ele não pode ser. Não pode ser. Então, nesse caso, não. Mas essa é a curva de evolução dela, né? Do personagem da Miranda ali. Porque ela deixa de ser realmente o diabo, pelo menos com uma pessoa, que é ele. Eu ia perguntar isso pra vocês dois. O que vocês acham se a evolução do personagem dela do primeiro filme pra esse foi de um apaziguamento, poxa, ela deixa de ser esse diabo, de fato? Só um minuto. Deixa eu terminar a questão dos atores. Deixa. O Stanley Tucci, esse negócio que eu falei que é um encanto inglês, na verdade, quem tem isso da mesma forma é o Tony Servillo, que faz os filmes do Sorrentino. Que é justamente essa ironia inexpressiva, sabe? É verdade, ele lembra muito. Ele lembra assim no jeito de atuar com ironia, né? Que é uma coisa que assim, às vezes um olhar dele já é engraçadíssimo, porque ele tá dentro de uma cena em que ele não precisa dizer nada, né? Pega esse olhar aqui, rapaz. Você não é isso que você tá falando? Não, olha o pouquinho é o cantinho da boca esquerda ali, ó, dando é quase que ele tá dando ali, ó, tá ligado? É impressionante, cara. Ele é um excelente ator. Agora, a Meryl Streep, pra mim, ela é um acontecimento. Não tem nada igual. Gente, assim, se você vê, por exemplo, eu vou usar um exemplo qualquer aqui, não é por ser a Marvel em si, mas se você passa a ver filmes da Marvel ao longo de 10 anos, com alguns dos mesmos personagens e atores, você vai ver que é o mesmo ator voltando aquele personagem e tal. Isso é muito mais fácil do que você fazer a continuação de um filme 20 anos depois do primeiro e você voltar a encarnar da mesma forma aquele personagem. Então é claro que se você volta ao personagem, tem ali uma verossimilhança com o que foi a representação no passado. Mas ela pega justamente onde ela deixou. É muito linear a atuação dela, 20 anos depois. E isso mostra o quão excelente a Meryl Streep é enquanto atriz. Parece que o personagem esteve vivo durante os 20 anos, né? É isso. Isso aqui é muito louco, né, cara? E olha, 20 anos depois, não é nem a mesma Meryl Streep, hein? Vamos lá, gente. 20 anos, as pessoas mudam, né? E ela consegue. Eu assisto é Guilty Pleasure, ok? Eu assisto uma série com ela, que é uma série muito boba, chamada Only Murders in the Building. Eu não sei se eu já falei isso aqui. É uma série para desopilar a cabeça, para desligar de absolutamente tudo, mas é deliciosa. Se vocês compararem a personagem dela lá, mas é um guilty pleasure, né? Aquele personagem com esse, você fala, não é possível que seja a mesma mulher. E eu assisti muita coisa com ela, desde, sei lá, o começo da carreira, que ela faz um Woody Allen, até antes disso, até, enfim, passar com grandes diretores, até o ovacionado da Escolha de Sofia, por aí vai. Eu assisti muita coisa. Não assisti Mamma Mia, tá? Vou deixar isso de lado. Um dia, talvez. Mas é impressionante o que essa mulher consegue fazer. Então, de fato, ela é um acontecimento. Ela é algo fora de qualquer... Isso não é à toa que talvez, se eu não me engano, ela é a pessoa que mais concorreu ao Oscar, na história do Oscar, e uma das que mais levou também. Ela e Daniel Day-Lewis levaram 3. São os 2 atores. Dois grandes atores. Agora, eles deu uma parada, né? Não, tá voltando. Tá voltando? Ele fez ele havia se aposentado, só que vai sair da aposentadoria agora. Eu não lembro qual que é o filme que ele tá gravando. Mas ele tá gravando um filme, o Dali comentou isso nas lives dele. Agora, então assim, a evolução dela como atriz contempla justamente essa questão de ela pegar algo de 20 anos atrás e tocar com a maior continuidade, sabendo que, de novo, passaram-se 20 anos, ela envelheceu, claro que ela tá mais experiente também. Agora, daqui a 5 anos, quando fizerem o reboot de O Diabo Veste Prada, por exemplo, vão colocar quem para substituir ela? Nesse papel. Eu não consigo ver qualquer outra pessoa fazendo esse papel depois do primeiro filme, porque a escolha da Miranda aqui, na verdade da Meryl para fazer a Miranda, foi perfeita. Foi simplesmente perfeita.
E aí a gente Inclu- tem Ah, também. Pode falar. fala. Desculpa, não, termina. Não, eu ia só falar da Anne Hathaway, né? Porque eu Uhum, não acho que ela tá num papel aqui onde ela pode extrair todo o potencial dela, porque ela faz uma pessoa comum, né? Ela não faz uma pessoa caricata, como é o caso da uhum, Miranda, ou como é o caso uhum. do Nigel, que é o Stanley Ou Tucci, até né? da Emily Blunt aqui, né? Ou até da Emily Blunt. Ó, É verdade. Que foi outra que envelheceu bem no sentido de ter ganho mais experiência ainda, né? Porque o contraste muito. dela do primeiro com o segundo filme é muito importante, até porque aqui ela vira uma coadjuvante de fato mesmo, né? Ela não é um Uhum, personagem de fundo como foi no secundário. primeiro. Uhum. Mas a Emily Blunt dispensa comentários, né? Então, assim, é um grande elenco, de fato. Todos os personagens principais e coadjuvantes, eles são muito bons. Os personagens são construídos, apesar dessa questão da Andy, né, da Andrea, que ela é uma personagem comum, ela é uma personagem do cotidiano, então faz sentido que Anne Hathaway não consiga brilhar necessariamente, apesar dela fazer muito bem, porque ela é uma excelente atriz. Né, a gente Uhum, sabe, ela uhum, fez Segredo de Brokeback Mountain, que é o meu filme favorito com ela, por uhum. causa da atuação dela, por exemplo. Ela fez, sei lá, o Batman do Christopher Nolan também. Enfim, fez várias coisas. E esses dois filmes que são bem legais. Só que aqui, nos Diabo Veste Prada, ela faz uma pessoa tão identificável que é gostoso de vê-la naquele papel. Eu, pelo menos, acho maravilhoso como ela consegue representar bem a pessoa cotidiana. Né? Que é aquela mulher até bonita, por exemplo, mas que assim, ela tem problemas super reais, sabe? Tipo, ela tem que pegar transporte público enquanto todo mundo pega limousine, por exemplo, e carrão para pegar carona. Uhum. Isso mais falando sobre o primeiro. Enfim, ela faz super bem. Agora, só uma última observação a respeito do elenco. Que na verdade não é o elenco, é sobre os personagens, e aí eu discordo de vocês na questão do desenvolvimento deles. Os milionários aqui eu acho muito ruins. Né? Você tem Ah, a péssimos. interpretação do Justin Theroux, que é um bom ator. Ele fez uma série que eu gostei da primeira temporada, a não tem a segunda é um foto lixo, a deles também. terceira também, que é Os Leftovers. Mas a primeira é fenomenal, e depois nas duas seguintes desandam. E ele é um excelente ator, e aqui ele tá fazendo um retardado mental. Eu não Uhum. sei se, tipo, é porque o roteirista, que deve ser milionário, ele enxerga outros milionários assim, tipo, como se fosse um palhaço meio que bobo mesmo, sabe? Ou Uhum. o que quer que Uhum. seja. E o Beiji Novak, né, que faz The Office também. Ele é um personagem, ele é um ator que consegue ser engraçado, mas aqui, enfim, as piadas dele se repetem muito. Ele faz aquele CEO contemporâneo que consome autoajuda o tempo todo, que é rico e quer vender a empresa, mas assim, personagem super bobo também, super vazio e com piadas que se repetem. Mas tirando esses dois, assim, toda a direção de elenco, o elenco principal e coadjuvante são muito bons. É, Ô, Fer, volta naquela imagem que tá os três só, fazendo um favor. peraí que eu tenho um monte de coisa pra É, falar. é. Então, vocês ficam mudando de tema enquanto a gente não Não, responde? é que vocês. É que o Jason É, falou de não, um mas monte eu de vou coisa continuar nesse. que eu queria falar também. Mas é porque assim, É isso aí. eu acho que os vilões, eles são caricatos demais, concordo plenamente. Acabei de falar, perdão. Que os milionários são caricatos, mas é porque eles tentam ser colocados como vilões. Eles seriam Uhum, a motivação do que é ruim. Tanto o que uhum. enriqueceu muito com o Vale do Silício, né? E aí até teve um casamento de conveniência, né? O que parece, com a Andy, agora sim, a primeira Andy, a Andy correta, correta. E aí tem também esse que é o filho do dono do conglomerado de mídia, que quando assume quer ser pastelão. Mas o que eu queria mostrar é o seguinte, esse daqui, que é um frame que está na tela, são as duas no primeiro. Então dá para ver Isso bem mesmo. as expressões, né? Primeiro que as duas novinhas é um barato, né? Mas as expressões e tal. E olha, se comparado, como as duas mantêm É. a mesma cara das Uhum. personagens, entendeu? Não é só porque é a mesma pessoa, gente. Vocês estão ligados que não é. Você pode jogar a mesma pessoa que não vai. Mas pode ver, a Miranda continua com um olhar muito penetrante e a Anne Hathaway continua muito doce e autêntica, do tipo assim, não tô acreditando no que eu tô vendo, sabe? Então, isso de fato é muito bom mesmo. Era só para ilustrar. Manda ver, Flavinho. É, não, Não, muito e bom. era isso Excelente que eu ia percepção. completar, inclusive, que o quanto a Meryl Streep é uma dessas atrizes, não só da velha guarda, por conta de toda a experiência que ela tem, mas principalmente porque ela não entra nessa onda de harmonização que
sei lá, 90% de Hollywood entra e fica todo mundo com a mesma cara e a mesma expressão. E isso não é só irritante no sentido estético, isso é um problema para o cinema. Porque quando você pega uma atriz que tem uma determinada linha e uma boca, né, uma linha de maxilar e uma boca que não é compatível com alguém, sei lá, do século 17, 18 e 19 para interpretar filmes assim, você tem um estranhamento, você fala, não é possível, tudo bem, ela está vestida como alguém do século 19, mas isso não existiria tal como está sendo colocado de feição. Por quê? Porque você vê a cara de alguém de 2025, 2026 ali, não faz o menor sentido. E a Meryl Streep é excelente porque ela não entra nessa vibe. O envelhecimento dela como É pessoa natural. faz parte, não só é natural, mas como faz parte de um processo de você entender que esse envelhecimento também é importante para a carreira dela. Enquanto alguém que não vai perder uma expressividade, que vai conseguir atuar em qualquer tipo de história, porque o rosto dela não se transformou numa desarmonização facial, né? Você quer um Que melhor exemplo disso? Desse filme, é a Donatella Versace. Ela Nossa. parece um Nossa, dinossauro. meu Deus, Ela eu parece tinha um esquecido dinossauro. dela. Bom, é Ela isso. Não, não no parece- sentido da idade, no sentido das Não. plásticas mesmo. O rosto dela parece um rosto de um dinossauro. De tão puxado e entranhado e com vincos no rosto inteiro que ela tá. De tanto que ela puxou aquela merda. Então, assim, quando ela aparece, você fala, gente, que porra é essa que eu tô vendo? Só que ela é engraçado porque ela cabe nesse filme, porque isso é uma expressão da sociedade, da alta sociedade do planeta hoje, envolvida principalmente com a moda. É uma crise estética que a gente tá vivendo na modernidade. Sem Então, por dúvida. isso que, assim, você tem takes aqui em que mostram as pessoas, por exemplo, loucas pra tirar selfie, tirando foto de tudo que acontece. A própria Miranda ali, quando ela passa no tapete vermelho, que ela começa a ser assediada pra uma entrevista sobre a questão da escravidão e tal, e aí aí outro personagem pega ela e fala, olha, não responda a ninguém, o próprio Stanley Tucci entra ali, fala, olha, a gente tá na pior crise possível. Ela fala, quão ruim é, né? Ele, não, é a pior possível e tal. Só que você vê toda a plasticidade da sociedade dentro dessa porra desse filme. E isso é muito notável. Muito notável. E por isso que a Donatella Versace, ela cabe aqui, no sentido não apenas da influência dela pra moda, e também do marido dela, né, da marca Versace, como... Tô falando certo, né? Eu acho que é assim. Tá Versace certo. mesmo, né? Versátil. Como uma expressão da própria contemporaneidade mesmo. Como a gente é idiota. Exatamente. Isso é extremamente importante. E isso é algo assim, quem assiste filmes da década de 40, 50, 60 consegue perceber, né? Não é só uma questão de moda, corte de cabelo, é uma questão de como é que o rosto aparenta, porque a gente vai mudando com o tempo, de fato. Agora, não é só uma questão de você preenche isso, faz aquilo. Agora, a própria Anne Hathaway acabou entrando um pouco nisso, de forma muito leve, mas ela tá. Tanto é que a alteração dela de um filme para outro, basicamente, é a franja, que ela deixa de usar lá, né? Que ela tinha 20 anos e aqui, né? Agora, o rosto é o mesmo, ela não envelheceu de lá para cá. E, poxa, gente, são 20 anos. Você não viveu 20 anos, né? Esses 20 anos precisam estar expressos na sua feição. Não mas estou ó, dizendo que você tem que peraí. manter rugas, não é Eu- essa a questão, né? Calma aí, eu não vou passar pano necessariamente, mas vou explicar. Hum. Temos aqui, ao vivo, um exemplo. Eu vou até trocar aqui. Quantos anos vocês acham que a Flávia tem, nossos queridos espectadores? isso? A mulher tem 43 anos. Parece que tem 43 anos? Não parece. Então, o que acontece? Hoje em dia, é natural que esta nova geração envelheça mais devagar, porque os cosméticos evoluíram. Veja, envelhece tudo igual. Esteticamente, apareça menos rugas. Os marcadores de envelhecimento que tínhamos não são os mesmos. Tentando explicar Vou de uma maneira... discordar. A imagem Porque fala mais que mil aqui é uma palavras, você questão, pode ficar mas aqui é uma discordando questão aí, ó. genética, gente. Aqui tem japonês, aqui tem Não, indígena, nada a duas ver. Então, etnias que não envelhecem nunca. Eu então o sinto Brasil muito não dizer. envelhecer, Flavinha, não é assim não, pô. Não. Mas é verdade, o brasileiro envelhece muito pouco, né? Mas enfim, eu entendi, né? Mas E Quantos veja, anos eu acho vocês acham? Quantos anos vocês acham que a Anne Hathaway tem? que é a minha idade.
Acho que Ela tem 50. exatamente A a sua minha idade. Tem Exatamente a minha Exatamente. idade. Só que assim, hoje em dia, pessoas de 40 anos, de 50 e de 60 que se entregam pra bichectomia, que se entregam pro botox de cabeça e corpo e alma e sangue, elas têm a mesma cara. Elas têm a mesma cara horrível. Tanto com 40, como com 50, como com 60. É ridículo. É ridículo. E ela, a Anne Hathaway, ela soube conter a tal ponto em que ela não perde a idade dela. Né? Assim, não só não perde a idade dela, como ela não entra nesse ridículo. Agora, por exemplo, uma que a gente sempre falou, Flávia, qual que é o nome dela? É a que fez a bruxa? Esqueci agora. Nossa, ela perdeu a mão A minha total. musa. É Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy. Ela matou a mulher por quem eu era apaixonado, que era ela antes da bichectomia do Botox. Era ela destruiu. no Bruxa. Olha isso. Parece Isso o corpo de alguém que foi queimado e apanhou a paulada ainda, depois. Pelo amor de Deus, olha o rosto dessa mulher. Apagada E olha, não é uma coisa só de mulher, tá? Não é coisa só de mulher. Existe homem assim também. Isso é um problema. Pra quem nos isso é um ouve, problema pra quem nos geracional. Ouve, a Donatella Versace está na tela, tá? Exato, pessoal. E veja. O Fê nos ameaçou com uma foto da Donatella Versace aqui. Não, e a cena do filme. Essa daqui eu fui atrás da cena do filme. Então, assim, tá fresquinha. E todo mundo. Veja, só para deixar claro para as novas gerações que estão nos ouvindo. Isso é algo que vem sendo discutido há muito tempo, o problema dessa senhora. Né? Todo mundo fala sobre o quanto ela perdeu a mão em relação às questões estéticas. E, bom, Brasil, Estados Unidos e depois a Coreia do Sul são os 3 países que mais investem dinheiro em procedimentos estéticos invasivos e não invasivos. Então, assim, isso é o que acontece quando você já não tem mais uma relação de entender quando é necessário parar com isso, até onde vai. É alguém do mundo da moda, é alguém que tem conhecimento, que tem dinheiro, bom, chegamos a um ponto complicado. O ponto só que eu queria falar é o seguinte, existe uma tendência dessa nova geração agora ter menos sinais de envelhecimento clássicos, que seria rugas, alguma coisa assim, porque os procedimentos melhoraram muito, a alimentação melhorou muito, quer queira, quer não, né? Então, assim, se a pessoa não se entupir de Ozempic e ficar anorética, ela vai bem. Então, né, o Monjaro, né? Mas teve uma discussão dessa, se eu não me engano, sobre a Anne Hathaway, inclusive, que ela estaria magra demais para fazer esse filme, né? Bom, é que eu acho estamos que, assim, em Hollywood. Isso aqui não tá ajudando o corpo Acho que não tem nenhuma. A Donatella Versace, ela é um símbolo disso, porque como ela está no topo da cadeia alimentar da sociedade e ela cria tendências, ela é o tipo de pessoa que faz a desfiguração ser uma tendência. É ela que puxa, não elas especificamente, mas são pessoas como ela que empurram o mundo para esse abismo estético que as pessoas acreditam que é a melhor decisão para a vida delas, entendeu? O próprio Michael Jackson era assim. Né? Tô colocando um ídolo meu também. Né? Que ele não conseguia parar por conta de uma série de traumas. Ela também, se você colocar, sei lá, o Chico aqui, nosso amigo, para investigar a cabeça dela, você vai encontrar cada trauma ali que certamente é terrível, certo? E que vai mostrar, vai trazer à tona por que ela faz tanta plástica assim. Mas é disso que a gente está falando. A Donatella Versace, ela ainda consegue ser assim, porque ela cria tendências e é ela que vai empurrar o mundo e pessoas como ela para ficarem com esse tipo de estética. Agora, ela não trabalha com expressão facial. Como é o que você estava falando, Flá, da questão dos atores, por exemplo, né? E você tem atores hoje que não conseguem ter uma expressão facial porque eles não movem a sobrancelha. Exato. Todo mundo se tornando a Mona Lisa, sem expressividade por ausência de movimento. E sem a beleza da Mona Lisa, né? Mas você sabe uma coisa que eu não tinha pensado ainda, né? Talvez o Michael Jackson e a Donatella sejam 2 expoentes muito interessantes para a gente pensar, porque eles anteciparam a geração de hiperexposição, né? Porque eles eram ícones no tempo deles, quando a gente não tinha rede social, então eles já eram hiperexpostos. Então eles tinham que ficar se vendo o tempo todo, se comparando aos demais. E aí o que acontece? Só que hoje em dia você amplifica isso para uma sociedade inteira por causa das redes sociais e dos filtros de IA. Então, eu vejo mulheres, assim, às vezes lindas, que estão envelhecendo muito bem, homens muito bonitos que estão envelhecendo muito bem, mas daí eles entram numa rede social e começam, mas
o meu colega de faculdade ou de colégio está com a pele melhor. Mentira, isso aí é filtro, entendeu? Mas então eu vou querer, entendeu? Existe uma certa comparação e competição e acho que isso gera um problema. É uma pena que nesse filme eles não explorem muito isso. Tudo bem que é muita coisa para explorar também, mas eu acho que é um exato. fator... Tô me exigindo muito aqui. Porque Eles exploram isso no sentido da mídia, a mídia ser um canal de exibição estética. Porque não são apenas as redes sociais vieram nos últimos 20 anos. Mas antes disso, você tinha a mídia expositiva, que inclusive foi quem destruiu a imagem do Michael, depois de alçá-lo no topo do mundo e destruí-lo, né? Foi o que eles fizeram, que sempre perpetuou esse tipo de coisa. Então o nosso senso de estética, ele sempre foi pautado pelo que a mídia quis retratar. Exato. E é isso que eu acho que, assim, é um ponto que talvez, numa continuação, que a gente acha que vai virar franquia, talvez, mas que eles podem explorar, porque essa pressão estética, não só a do corpo, mas a do rosto e dessa harmonização, é algo também que invadiu o cotidiano de todas as pessoas possíveis e imaginárias. Não é à toa que eu brinquei, né, citei o Ozempic, o Monjaro e tal, a gente tem pessoas que não tem nem grana para comprar esses medicamentos, são caro para burro, importando os negócios do Paraguai que ninguém sabe o que é. Quando uma sociedade faz isso em nome da estética, seria legal. Estamos muito doentes. Seria legal se a gente tivesse um filme para abordar isso com a sensibilidade que a franquia Diabo Veste Prada tem. Antes de falar sobre isso, Fer, coloca a Lucy Liu pra gente aqui também, já que estamos falando sobre participações especiais. Eu Sensacional, acho que você me deu uma foto eu coloquei. da Lucy Liu. Eu não dei? Ela falou. Não, mas eu pego aqui rapidinho. Vida. Vamos lá. Essa cruzou a linha do abuso da estética, mas assim, ela é tão linda, mas tão linda que ela ainda consegue ficar dentro de uma certa normalidade assim estética. Maravilhosa. Mas assim, que mulher impressionante. Impressionante. E assim, uma ponta, né, é legal ali, faz um pouco de sentido. E assim, a partir do momento que o filme vai caminhando para o final, para aquela resolução que você não sabe qual vai ser, eu já tinha decifrado, eu sabia exatamente por que ela estava no filme, né? Isso foi bastante interessante. Uma personagem razoavelmente misteriosa, mas que você sabe que ela vai funcionar praticamente ali como um Deus Ex Machina, né? Tá no ar. Tá no ar, Lucy Liu, maravilhosa. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para mostrar mais a beleza da Lucy Liu aqui. E pode ver, ó, você consegue até encontrar um pouquinho umas linhas, ó, pode ver, o pescoço sempre entrega, né? Mas ainda assim, o pescoço é muito difícil. É muito difícil. Mas aparentemente, assim, é uma pessoa normal. Eu acho que o Jason Eterna Pantera. Acho que o Jason tava falando, eu concordo, assim, tipo, existiu, é uma coisa que se retroalimenta, né? Muitas mulheres faziam isso porque às vezes não conseguiam papéis. Tem um ótimo filme com a Bette Davis que fala sobre isso. Você lembra o nome, Flavinha? Sobre mulheres mais antigas que não conseguem papéis mais em Hollywood, mais antigas, né? Com mais o filme mais famoso dela, que é... um filme da hora pra caramba. Oh, meu Deus, fugiu aqui o nome. Eu vou lembrar. Que é o filme que aparece a Marilyn Monroe no começo e enfim... Que tem uma frase maravilhosa sensacional. dela, cara. Todas as frases famosas estão nesse filme, inclusive. Me foge aqui a memória, eu vou lembrar. Não é os filmes que... não é eu que fiquei pequeno, os filmes que ficaram menores, né? Não, esse não é a Bette Davis, Fer. Esse daí é o Crepúsculo dos Deuses, né? E é com uma atriz da época do cinema mudo. E é um filme do Billy Wilder maravilhoso. Não participa? Não, esse não. A Bette Davis tem um outro filme famoso. Na Malvada ela fala sobre isso, que é o filme mais famoso da Bette Davis. Mas você tá falando sobre o Crepúsculo dos Deuses, que é um filme sensacional sobre isso. Cara, é impressionante. A gente tá falando de antecipar, né? Hollywood, nesse filme, já discute e antecipa, porque você vê pessoas maravilhosas e ótimas atrizes e que não conseguiam inserção. Né? Enquanto você via homens longevíssimos, né? Tipo, sei lá, uns caras que teoricamente era galã, mas tinha idade para ser o pai da menina que ele tava pegando no filme, isso não acontecia. Então, assim, a Meryl Streep ter feito essa escolha de envelhecer publicamente e mostrar e continuarem dando os papéis, mostra uma maturidade da indústria, mas maturidade dela também como atriz.
assim, é bom que ela consegue fazer isso porque ela é muito boa, né? Então, assim, o próprio Uhum. talento te dá um grau disso. Mesma coisa da Lucy Liu que está em quadro, assim, ou seja, existe uma nova onda, talvez, de inserir, por quê? Vamos ser sinceros, essas mulheres, elas são, para o cinema, elas são consumidoras também, elas não podem ser deixadas de lado, vocês entendem o que eu quero dizer? Os papéis precisam, assim, a vida dessas mulheres precisam ser retratadas na idade que elas têm, da forma com que elas estão vivendo, né? Tanto que o par romântico, acho que eu não trouxe aqui, né? Então, essa parte me incomodou demais. Você Ele não chama, gostou? né, o ator, eu não gostei. Eu O vou ver ator se é eu o acho aqui. Peraí. Patrick É, Bremal, né? É um australiano. isso. Inclusive, que interpreta um australiano, né? Que vai atrás do Hugh E Jackman. então, mas gente, Horrível. que desperdício! É Horrível. um casal que não combina. Ele entra ali, você não sabe por quê. Ele continua ali, você não sabe por quê, porque ele não faz diferença nenhuma no filme. Não, eu Se ele sei, não peraí. existisse, Mas daria no mesmo. não, mas peraí. Calma, também é bem assim, ele é fraco, sim, foi muito mal explorado, mas também não é assim. Por que que ele existe no filme? Se vocês forem lembrar do primeiro, o namorado da Adrian, né? Da Andrea, ela Andy, é. da Andrea, né? Ele é um xarope, assim, não é bem um xarope, mas, tipo, ele é um cara que fica sempre, tudo bem que ele tá preocupado com a saúde mental dela, mas é um cara que fica cobrando ela, né? Ou seja, ela não consegue, às vezes, ela reforçando o estereótipo de que ela está trabalhando para uma indústria ruim, e que ela não deveria, e tudo mais, que tem que ser passageiro, e aí ela vai desabrochando e curtindo esse universo da moda, e o cara fica meio aquele xarope que não... Todo mundo já teve ou conhece um namorado aí, xarope, que fica pondo as pessoas para baixo. Com certeza. Dito isso, eu acho que o lance que eles fizeram foi justamente colocar um personagem para contrastar. No seguinte sentido, bom, se no primeiro um homem mais imaturo era um âncora, nesse daqui pode ser um homem que vai ajudar e dar um suporte. Só que o problema é que ele é full suporte, né? Ele acaba sendo maniqueísta. Eu acho que nesse sentido que ele acaba sendo um pouco mal explorado. Consegui a foto enquanto falava aqui. Dos dois. Porque, na verdade, assim, legal, existem homens bons. Acho que é o que o Jason falou. O homem aqui não é retratado como um filho da puta porque nasceu homem, entendeu? O homem logo filho da puta, sabe? Mas eu acho que daí ele ficou um pouco maniqueísta. Ele é um pouco over de bonzinho. Bom demais. Ô Fê, a gente tá falando de outro personagem, não é dele. Não, é esse Não, aqui era sim. dele mesmo. Não, ele não é o namorado. australiano. É sim. Ele é. O australiano que se declara australiano é o Kenneth Branagh. É outro cara. É o Peter. Não, esse esse também é aqui. australiano, não é? Bom, mas esse é o par romântico Ele tem dela até aqui. o sotaque. Ele pode ser australiano, mas assim, o personagem que se declara australiano pelo estereótipo é outro cara. Eu pensei que a gente tava falando do outro cara. Não, Agora, esse aí que é o corretor de imóveis? Ele é o par É o romântico. corretor. Então. Inclusive, Então. ele tem sotaque, acho que eles comentam isso ao longo do Empreiteiro, né? filme. Corretor, hein? Ele constrói. É verdade. ele Ela constrói. comenta com Verdade. ele, o sotaque, enfim. Mas eu entendo, Fer, que faz sentido. Eu acredito que o roteiro tenha se preocupado com isso de fato, mas não cola, porque ele é tão bonzinho, e ele entende tudo over. realmente. Passivo, compreensivo. Um homem da idade poxa, dele assim. Não dá, não funcionaria. Mas sabe o que é engraçado? Se a gente for lembrar, o namorado do também era maniqueisticamente xaropinho, entendeu? Assim, ele não era... não sei nem Full evil e esse daqui é full good, né? Mas então, ela tinha 23 anos, e o namorado dela no primeiro filme era um moleque, entendeu? Então fazia sentido isso. Sim. O cara era um NPC na vida dela. Agora aqui, esse aqui é um... Ó, esse daqui... Olha isso. Esse é o primeiro Olha namorado. a cara desse vagabundo. Não Olha dá, a cara não dá. dele. Pelo amor de Deus. Não, a troca foi boa. Mas olha, uma pergunta que surgiu em alguma conversa de boteco que eu e Fer estávamos, que eu não me lembro, que é o seguinte: por que essa mulher não estava casada? Uhum. Por que com essa idade, é uma discussão polêmica, óbvio, né? Por que aqui ela estava procurando... Por que um partidão dessa mulher estava solteira aqui e parece que ela não andou
no sentido familiar. Olha, polêmico, porque, claro, uma mulher polêmico. pode não querer casar, não querer ter filhos e ficar dedicada à carreira, mas é uma questão que o filme, de certa maneira, propõe mesmo. Pelo mesmo motivo da Miranda. É uma mulher que se dedicou à carreira acima de tudo. Ela fazia grandes reportagens, ficava viajando, tanto que ela ganha Pulitzer, não é? Então, assim, o mote ela é contratada para a empresa para fazer uma gestão de crise, porque ela tem credibilidade, que quando ela está ganhando um prêmio, todo mundo ganha um layoff por SMS, é mandado embora por mensagem, né? Por mensagem, por e-mail. E infelizmente, ou felizmente, tanto faz. Não, infelizmente, porque nota-se que a personagem queria um amor. A amiga dela, que é artista plástica, quase empurra ela. Vamos, que eu sei que você gosta, né? Mas infelizmente é muito dificilmente para mulheres nessa situação de ascensão de carreira, desenvolvimento de carreira, às vezes achar um companheiro que não vai ser. Peraí, cadê pra eu não falar de. Que não vai ser esse cidadão aqui. Que no primeiro filme, conforme ela começava a chegar com bolsas caras, tá tendo uma ascensão na carreira, tinha esse olhar de pastelão. Ele só tinha esse olhar, essa era a expressão dele no filme. Exato. E assim, tem gente cujo namorado é assim mesmo, então assim, não é que não é real. É que assim, é um personagem que você fala, cara, beleza, ele serviu pro primeiro filme ali, mas... Eu acho que a gente, não muito. Talvez aqui do interior, colocando que eu e a Flávia estamos em Bauru, tem um pouco de privilégio que por mais complexa que seja a sua carreira, você consegue voltar para casa e jantar, alguma coisa. Mas grandes centros, essas coisas, porra, tem uma galera que... Em Nova York talvez seja impossível, né? Mas só de transporte público é 1 hora, 2 horas. Quem que, entendeu? Aí você trabalha o dia inteiro, chega em casa, não, peraí que eu vou para um date. Porra, não é... E aí se você tá muito fissuradão na carreira mesmo, você joga tudo. Mas a Anne Hathaway, ela representa, na personagem da Andy aqui, uma millennial que escolheu a carreira em detrimento de todos as outras possibilidades da vida dela. Até porque ela é uma mulher de Nova York. Em Nova York, ou você mata ou você morre. Não tem meio termo. E aí, claro, né, as duas personagens elas têm a mesma ambição, mas uma se desenvolveu num tempo completamente diferente da outra. E a Anne Hathaway, ela é um marcador disso. Tanto que a própria Emily, aí sim, a Emily mesmo, que a gente tá falando, que é interpretada inclusive pela Emily Blunt, ela também faz esse mesmo papel, porém, a mulher que realmente conseguiu ascender socialmente. Coisa que a Anne Hathaway ela não conseguiu. Né? A Andy ela não ascende socialmente. Ela consegue ter uma conquista no fim do filme, que aí vai levar ela para um outro patamar no Diabo Veste Prada 3, com certeza. Ela tem um excelente emprego, por exemplo, só que ela não é milionária. Né? Ela é uma classe média alta ali, quase classe alta. Mas ela não, nos nossos padrões, mas ela não é uma milionária mesmo. Ela que tem dinheiro sobrando. Até porque a Emily se casa com um milionário. Exatamente. E o conflito se dá entre a Emily e a própria Miranda. Eu até trouxe essa personagem que a gente ainda não tinha entrado, mas eu acho que ela mostra... Emily. Não, sim, exatamente. Eu tô dizendo essa que está na tela, que é a própria Emily. Mas por quê? Porque ela, de alguma forma, representa também uma outra faceta da mulher em ascensão, que é ela se casou, mas por causa da carreira, planejando uma vingança que ela tem há muito tempo, e que é extremamente válido. Tem muita gente que é assim também. Né? Por isso que eu acho que é interessante desse filme. Ele pega várias mulheres em tempos diferentes, em formações diferentes, com ambições, todas com muitas ambições. E o que as mulheres fazem por ambições? É isso. A Miranda arrebenta com a vida dela, essa daqui casa por conveniência, e a Andy não consegue ter um relacionamento fixo. E assim, eu imagino que milhares de mulheres no cinema olham isso, se identificam, e alguns homens também, vamos ser sinceros. Tem muito cara hoje, eu tenho primos, colegas e pessoas que trabalham muito hoje, mercado financeiro e tal, que às vezes é difícil de você ter um relacionamento, né? Aí vai se casar por conveniência, pô, eu vou pegar com alguém que é da minha área, que vai me ajudar na carreira. Existem gente que abraça, né, isso aí, e é feliz assim também, né? Então, essas ambivalências da formação de família e em relação à carreira, eu acho que é bem explorado no filme, todos esses aspectos. Muito bem. Bom, acho que a gente pode ir caminhando para o final, meninos. Tem mais alguma coisa que ficou de fora?
algumas menções ao primeiro filme, continuidades. Se tiver um tempinho, eu queria mostrar 2 easter eggs que eu lembro, mas que tem vários, né? Quem assiste o primeiro e depois o segundo, que são cenas que tinham no primeiro que tem referências no segundo. A primeira é uma comparação, não sei se vocês vão lembrar, mas no primeiro tem a cena que a Miranda dá um puto esculacho na Andy, mas que ela saca que moda tem um sentido, é quando elas estão discutindo sobre os cintos. Vocês lembram disso no primeiro? Vocês são. Não, eu não lembro, mas... Mas enfim, é a cena gatilho pra Andy, pô, tem mais coisa na moda do que futilidade, né? E aí, porque elas estão discutindo sobre esses 2 cintos aqui. E é interessante que quando no 2, quando a Andy, eu não consegui achar o frame, peço desculpa, tá voltando pra redação da revista, para trabalhar, ela vê na rua um cara mostrando 2 cintos quase iguais para alguém. Ela olha e dá um sorriso, mas não acontece nada. Por isso que eu falo que esse diretor é bom. É o comecinho do filme, né? Isso, faz um certo sentido a cena, ela olha, abre um sorriso e vai, porque ela, pode crer, tem diferença, né? E eu acho que outra coisa que é fenomenal é isso. Um dos gatilhos também dela ser destruída no primeiro filme, esse suetão azul, que ela vai trabalhar e fala, porra, como assim, não sei o quê. E aí, no 2, ela vai trabalhar com o mesmo suéter, só que daí ela já deu uma cortadinha, deu uma rasgada, ficou mais transado o suéter. Virou um colete. Exato. E aí ela já tá toda elegante. Um pullover, né? Então eu acho interessante, Estamos mostrando as imagens aqui, quem só estiver ouvindo, dá um pulinho no YouTube. Agora tá mais imagético, viu, pessoal? Eu sei que temos muitos que nos ouvem apenas, mas depois vale a pena abrir de vez em quando. Dá para até correr rapidinho a timeline só para ver só para ver o que falamos, né? O que estamos falando. Mas eu acho muito legal. Então, assim, uma coisa que vale a pena, quem ainda não assistiu o 2 e pretende assistir, assiste um antes. Tem vários desses pequenos easter eggs que eu acho que dá mais charme pro roteiro, pra narrativa. Você fala, eu saquei. É gostoso, né? Essa sensação de estar participando da trama aí. Esse assunto é um tema que, assim, eu associo com uma coisa que me irrita muito. Eu não sei se vocês conhecem o termo lembrotíferas, que foi cunhado no episódio 20, não lembro se 20 ou 21 agora, da 6ª temporada de South Park. Mas enfim, em resumo, lembrotífera é um recurso que os produtores de conteúdo audiovisual utilizam. E aí, claro que o nome é irônico, tá? Não é... Assim, isso não tem um nome, mas South Park deu um nome para isso. Mas é um recurso que os produtores utilizam para fazer com que você goste do filme atual, porque ele faz uma referência ao filme anterior. Então, por exemplo, esse filme ele tá cheio desses momentos. O fato de a Miranda e a Andy discutirem na escada da casa da mansão da Miranda, ali, por exemplo. Você precisa reproduzir a cena do filme anterior? Não precisa reproduzir, você entendeu? Porque isso é a mesma coisa que você pegar... em inglês eu não tenho uma chave aqui, mas em inglês eles chamam isso de key jangling, que é você pegar um chaveiro e ficar fazendo barulhinho pro seu animal de estimação prestar atenção em você, ou pro seu bebê. E aí aqui é a mesma coisa, ó, eles ficam balançando o negocinho pra você que é idiota, falar, eu lembro disso, então o filme é bom. Por que o filme é bom? Porque ele faz referência ao primeiro. Não é pelo que tá em tela, não é pela história que conta ou deixa de ser contada, é porque ele faz a maldita referência, que é uma palavra que vem de um meme do Capitão América, inclusive, que hoje, se o filme atual tem referência ao anterior, ele passa a ser bom, ele passa a ser um filme incrível. Então, nesse filme tem diversos momentos disso, por exemplo, né? Assim, você tem uma cena, por exemplo, que eles estão no bar conversando entre amigos, né? A Andy e os amigos dela, que é uma coisa que era feito no primeiro. Só que isso faz sentido. Por que faz sentido? Porque é um momento de amigos que também atravessou o tempo. Agora, isso é completamente diferente de você ficar reproduzindo as cenas do primeiro só pra falar, você lembra dessa cena? Olha como esse filme é legal também, entendeu? E isso é uma coisa que me irrita muito. Esse filme, eu não acho que ele pesa a mão em cima disso, mas tem umas 3 ou 4 cenas que isso acontece. E claro, eu lembro porque eu vi um muito perto do outro, né? Eu acabei de ver o primeiro, como o Fê também. E aí fica óbvio que ao invés de criar paralelos, que aí é o que o Fê tá falando, eles simplesmente ficam balançando chave para que você lembre do primeiro e talvez avalie esse com base no primeiro. Aqui no Brasil, a gente teve um meme, até que virou meme, né? Que é o Érico Borgo, que a época ainda estava no Omelete,
tava falando sobre fanservice, né? Que é você servir ao fã no filme. E ele tava defendendo, pô, sou fã, quero service, fanservice e tal. Mas o que a gente critica aqui, e faço coro com o Jason, é o fanservice vazio, que você não tá servindo o fã no sentido de, olha, os fãs mais aprofundados vão olhar a cena do cinto ou o suéter, vão lembrar e vão se sentir bem, e minha mãe que não lembrava assistiu e achou o filme maravilhoso também. Tem filme que a espinha dorsal é o fanservice. Aí é uma zica, porque é o que o Jason falou. Você fica só surfando na memória do primeiro e você não embala no segundo. Digo que eu sinto que não é o caso, embora tenha uma cena ou outra que pode exagerar nisso, no geral eu acho que é bem colocado por isso, porque o filme novo se atualizou, tem uma nova trama, tem substância. Inclusive a adaptação de um livro, né? Que chama O Diabo Veste Prada, né? O 1. E acho que o 2 eu não sei, acho que deve ter sido meio... Não é mais original, adaptação. né? O primeiro o segundo não. Mas eu acho interessante que, assim, é Hollywood ainda pegando ideias originais, transformando em filme, mas sem ser uma grande franquia, uma boa história que pode ser explorada cinematograficamente, né? Então, acho que é interessante. Mas é o que eu falei, não sei se começar a ter 3, 4, 5, daí vai meio Velozes e Furiosos, né? Tipo, vai ser complicado. O Top Gun vai virar isso. E se o Top Gun Maverick é um excelente filme, uma excelente sequência. Só que ele também é construído em reproduzir as mesmas cenas do primeiro para falar, olha, você lembra do primeiro filme? Você tá vendo aquele primeiro filme, que é você pegar a memória e jogar nela uma falsa sensação de nostalgia. Porque o público não sabe que isso tá acontecendo e aí eles sentem a nostalgia como se fosse positivo também, né? Mas enfim. Então na cabeça deles é nostálgico. Retromania. Então, mas aqui é uma forçação da retromania. Aqui eles pegam a retromania para forçar um produto novo e falar, avalia o produto novo pelo produto anterior. É isso que eu acho errado, entendeu? Com certeza. Só para o senso comum olhar aquilo e falar, puta, não, olha, eu lembro disso, eu era muito mais feliz, eu não tinha problemas quando isso aconteceu, quando eu vi o primeiro filme, entendeu? É basicamente isso que Hollywood virou hoje. A galera não eu era feliz e não sabia. A galera não sabe que era feliz porque tava indo ver o filme com a mesada da mãe, né? E não com o boleto, com o suor. Né? É isso que... Não é o filme. Por isso que o povo, surfando no que a Flá queria colocar, por isso que o povo vai super vestido, super produzido pra ver o filme no cinema. Obrigada por voltar, porque eu já tinha esquecido. Excelente. Gente, isso é... O Fer, acho que você pode tirar. Eu achei isso, ao mesmo tempo, muito interessante, mas eu também fico me perguntando, será que as pessoas estão fazendo isso porque, de fato, elas amam aquele filme, como é o caso do Michael, que as pessoas vão vestidas porque elas amam o Michael, ou elas estão simplesmente usando de um argumento para entrar numa onda e para fazer parte de mais do que um fanservice. Porque tem muita gente ali que é muito nova, não assistiu o primeiro filme, pode ter assistido depois e tudo mais, mas a maioria creio que não, mas só para entrar no jogo da coisa e falar, olha só, eu fui ver o Diabo Veste Prada vestida com a minha Renner aqui, no caso, né? E aí? Não sei, eu fiquei de cara. A hora que eu vi, falei interessante, mas ao mesmo tempo não sei. Eu tenho um experimento social muito, muito relacionado a isso, apesar de não ser a mesma coisa, mas também envolve entretenimento e turismo, que é o seguinte. A minha ex-namorada, e eu vou falar e foda-se se ela chegar e ver esse vídeo em algum momento e achar que é uma indireta pra ela, que não é uma indireta, mas assim, eu vou falar mal dela aqui. A minha ex-namorada, ela montou uma viagem com a Europa para as amigas, junto com as amigas, melhor dizendo, completamente baseada em roteiros do TikTok. Ou seja, toda a viagem da Europa delas foi baseada em cima de coisa que ela e as amigas viam no TikTok. Isso é muito interessante, isso já é um dado. E aí, o que acontece hoje, já que estou de volta ao mercado, de volta à selva, e uso Bumble para tentar encontrar alguém que remete ao meu narciso. Ó, se você tem interesse no Jason, deixa um comentário aqui, ó, que ele tá solteiro, hein, gente? Já deixa aí os dotes e o contato. No Bumble, ou Tinder, sei lá. O que o Tinder já não é mais o que era antes, mas enfim. No Bumble, eu vejo diversas meninas, mulheres, diariamente, fazendo as mesmas poses, nos mesmos lugares,
com o mesmo roteiro da viagem da minha ex-namorada e das amigas dela. Uau. Assim, não tô falando de Torre de Pisa com o povo empurrando, aquela breguice do caralho que sempre que é histórica. Não é esse comportamento. Mas é o mesmo cenário do mesmo roteiro de viagem. E eu já vi outras pessoas que jamais conheceram a minha ex-namorada, que eu conheço, sei lá, da vida, etc., hoje em dia, fazendo exatamente o mesmo roteiro. Isso fala muita coisa a respeito do que a gente quer dizer aqui. Existe, e o que eu vou falar aqui não é novidade, né, mas é só uma constatação, mas existe uma necessidade de pertencimento tamanha que me parece que as pessoas estão querendo utilizar a cultura para justificar esse anseio de pertencer a qualquer coisa. Seja uma viagem para a Europa, seja uma ida ao cinema, por exemplo. Eu também não acredito, não consigo acreditar que no Brasil haja fã-clubes e fãs numerosos de Diabo Veste Prada. Principalmente num caráter popular. Concordo, Jay. O que você acha, Fê? Ótima colocação. Até que ninguém tem dinheiro para comprar bolsa. Ó, eu acho assim, essa eu vou... não, vamos lá, né? Ninguém vai... Só passa, o cartão só passa na Renner, né? Aí não é a Prada, é a Právida, né? Que ela compra, que é a pirata, né? Tipo, Právida, que é o jornal da União Soviética lá, né? Tá escrito na bolsa, Právida. Mas enfim... eu vou me vestir um pouco com o jaleco de cientista aqui. Eu acho que isso são fenômenos culturais que existem há muito tempo. E o que eu acho que fica mais evidente é que hoje a gente consegue rastrear muito facilmente o que gerou. E eu acho que é isso, essa sensação, essa necessidade de sensação de pertencimento a grupos, né? Uma pessoa que gosta mais de moda e tal, não sei o quê, especialmente às vezes aqui no Brasil, fica um pouco carente, porque isso é meio elitizado, tem poucas pessoas que têm acesso e tal. Então, às vezes, é uma forma de extravasar e de tentar se sentir pertencente ao grupo. Agora, infelizmente, ou felizmente, também não estou para julgar se é pró ou contra, é a vida como ela é, né? O tamanho do universo é até onde as pessoas enxergam. Se as pessoas estão enxergando o universo pelo TikTok, é meio que isso que vai acontecer, né? Tipo, exatamente. Não tem como ser diferente. Eu acho que eu estava falando com a Flávia hoje, que é engraçado, né? Uma frase que eu falei para a Flávia. Eu falei, Flávia, a nossa geração, quarentona aqui, estava um pouco preocupada porque estava vindo uma nova geração que dominava muito redes sociais e celulares e tal. E a gente falou, pô, esses caras estão formando um novo mundo que pode ser ameaça. Mas agora vem a inteligência artificial e o que acontece? Quem tem cultura, quem estudou, quem leu mesmo, e quem tem noção de escrita, que o mundo é expansivo mesmo, consegue conversar muito melhor que uma IA, extrair coisas dela, do que a nova geração. Não é à toa que a gente mais velho, ou pelo menos todas as pessoas que eu conheço da minha faixa etária, elas estão muito mais à vontade com as inteligências artificiais do que os jovens. Os jovens hoje eles estão incomodadíssimos com a rede social. E eu acho que tem um pouco a ver com isso. Com a inteligência artificial. Eu acho que tem um pouco Fê, a ver mas com isso. Tem o ponto da Flávia, ele tem um caráter que é o seguinte, daí por isso que eu falei da questão da viagem, como um segundo exemplo para justificar o que ela está dizendo na arte. Né? Eu usei o turismo para justificar a arte. Existe um componente que é o seguinte, isso sempre aconteceu. Sempre, por conta de Star Wars, inclusive. Foi por conta de Star Wars que as pessoas passaram a ir ao cinema vestidas de personagens. A gente falou isso no musical do Frank, esqueci o nome. O Rocky Horror Picture Show. Difícil, né? Mas ele mesmo, que também acontece até hoje e tal, e virou uma certa tradição. Mas ali são as pessoas indo para celebrarem o filme, não a elas próprias. E o componente do que a Flávia colocou é o seguinte: se você tira o Diabo Veste Prada, a temática O Diabo Veste Prada, será que o comportamento não continua? Porque o filme não é a justificativa para isso. Como foi no caso em Barbie. Talvez em Barbie tenha sido um pouco mais original, no sentido de que, tipo, eu brincava com Barbie, eu não brincava com Hot Wheels nem com Max Steel, então, como eu era menininha, eu vou vestida de rosa. E os homens vão de preto, deprimidos, para ver Oppenheimer, por exemplo. Beleza. Aí tem até uma brincadeira e tal. Só que no caso de O Diabo Veste Prada, houve uma convenção para definir um filme onde a necessidade de
pertencimento de qualquer coisa se manifestaria. Sim, Porque até então ninguém falava de O Diabo Veste Prada. exato. Uhum. Ninguém falava de O Diabo Veste Prada. Mas eu acho que é justamente isso, essa exagerada carência das pessoas dessa necessidade de sensação de pertencimento. Tem até a ver um pouco com o que a gente está falando com a questão estética, né? Estética, eu digo, de tratamentos estéticos e faciais e tal. Existe uma galera hoje que tem muita carência de pertencer a um grupo, seja ele qual for. E quando surge uma centelha de uma nova tendência, que seja, né? O Diabo Veste Prada 2, nossa, é mesmo, alta costura, papapá. Não sei se vocês recordam, o Jason deve recordar também, porque quando ele estava escolhendo o curso ainda estava na moda, o quanto que explodiu de cursos de moda. Existiam cursos de design e às vezes tinha gente fazendo vestidos e fashion em cursos de design. De repente, eu lembro que há uns 10 anos atrás, pipocou cursos de moda. Sabe, as pessoas fazendo uma... Pelo Brasil... Assim como o MasterChef fez pipocar um monte de curso de gastronomia. Exato. E agora é marketing. Gente, isso é também uma... Assim, é uma manifestação de rebanho. Podem tomar isso como vocês quiserem, bem ou mal. A gente age de forma... Somos animais que agem conforme o grupo, conforme a sua comunidade. Isso é natural. A gente quer ter esse pertencimento, então a gente age dentro do rebanho. Alguns vão despontar para fora, outros não. Mas isso realmente é uma forma de você massificar alguma coisa para que seja fácil. E aí eu pensei no seguinte, talvez seja para muita gente a única experiência muito próxima de alta costura que ela vai ter na vida. Mano, eu tive uma ideia. E que legal para ela, se ela tá se sentindo pertencente àquilo naquele momento, cara, isso é mérito do cinema. Com certeza. Legal. Legal. O que eu ia falar é isso. Existem alguns fenômenos culturais que a indústria cultural produz porque ela joga a luz em coisas que aparentemente estão um pouco ofuscadas, né? E ela exagera. Só que daí nasce tudo a partir disso. Eu vou comparar uma coisa que acho que pode parecer exagero, mas vocês vão entender. Fenômeno Velozes e Furiosos e tuning de carro. Depois que saiu o primeiro os Velozes e Furiosos... Isso não me pertence, eu não faço ideia. Não. É papo de menininho. Mas você pertence à sociedade brasileira. Meninos. Depois que saiu Velozes e Furiosos, o que tinha de Palio e Celta rebaixado com neon, com luz embaixo, entendeu? É a mesma coisa, você tentar ir de Diabo Veste Prada num Brasil, você não tá de Prada, de Calvin Klein, você não tá de, com todo respeito, você não tá quase de porra nenhuma. Mesmo que você garimpou em brechó. É a mesma coisa. É o brasileiro, não só o brasileiro, mas culturas periféricas do sul global querendo pertencer a algo, entendeu? Então vai lá e o cara vai lá, tipo, ele vai pegar o Uno Mille dele, mas ele vai rebaixar, vai pôr uns relojão de nitro. E aí, então assim, cara, é cíclico isso. Qualquer coisa nova que vai lançar, vai ter a galera abraçando. Então, Fê, mas nesse mesmo exemplo, tinha o carro em comum. O carro sempre foi o objeto de prótese sexual para o homem que é incapaz de seduzir uma mulher. Sempre foi. Eu gosto de carro, tá? Eu não vejo Velozes e Furiosos, mas eu sou super entendedora de carros. Brasileiros. Não, com certeza. E eu odeio muito mais carros. que Barbie, inclusive. Eu odeio veículos. Eu odeio futebol. Eu não entendo nada de armas. Eu sou o homem mais gay heterossexual do mundo. Porque eu odeio tudo que é masculino nesse sentido. A gente tá anunciando você como um partidão aqui, pô. Agora que você tá na pista. Não, então. Não fale isso, gente. Continua pondo aí, ó. Escreva nos comentários. É que por trás deste homem é uma grande mulher. Essa mensagem foi para as lésbicas que nos assistem. Mas assim, comentários está aberto. No que você está falando, o componente em comum é o carro, que é um interesse, sempre foi um interesse orientado ao masculino. Claro que mulheres gostam também essa porra toda. Mas assim, Barbie, mesma coisa, tem um interesse em comum que é a boneca, a relação com a boneca. Gente comprando, as vendas de Barbie disparando depois do filme, isso sempre acontece, né? Com produtos que vão pro cinema e tal. Indústria cultural. Eu entendo, e aí a Flávia pode colocar aqui o que ela quer falar a respeito disso também, porque ela fez a pergunta e a gente só respondeu, mas assim, toda essa carência tem um nível mais abaixo ainda, que é a necessidade de encontrar qualquer ponto em comum para justificar essa necessidade de pertencimento. O Diabo Veste Prada aqui
É uma alegoria para essa necessidade. Podia ser qualquer outra coisa. Podia ser, por exemplo, o filme... Qual o filme? O Agente Secreto. Pessoas taradas por aquela coisa de ditadura, indo se encontrar no cinema e invocando a Comissão da Verdade ali na frente das salas, por exemplo. Podia ser qualquer coisa nesse sentido. Só que aqui tem um esvaziamento do sentido principal do encontro, que é diferente de Michael também. Michael, as pessoas não estavam ali por causa do filme. Elas estavam vestidas de Michael por causa do Michael Jackson. Era para celebrar o Michael, não o filme. Só que elas fizeram isso no filme, no lançamento do filme, que faz sentido também. Mas no Diabo Veste Prada... Cara, foi a pergunta que mais gerou polêmica aí, né, Flavinha? Assim, ó, essa é muito boa pergunta. Se eu fosse chutar, e acho que eu só posso chutar porque eu não investiguei isso a fundo, talvez a gênese dessa galera seja alguns nichos e bolhas de influência, especialmente mulheres de influencer de lifestyle no TikTok. Tem muitas mulheres social, que dica de blusinha e essas coisas, então ali foi, time to shine, é hora de brilhar, entendeu? Porque isso tem muito, né? Eu lembro, é que assim, com a taxa das blusinhas da Shein, isso deu uma caída. Mas e agora vai voltar, parece. Mas vai voltar. Mas se vocês forem lembrar, um pouquinho antes do Taxad meter essa, vocês lembram o tanto que tinha menina que hoje eu vou mostrar meus recebidos da Shein, tá ligado? E eram milhares de blusas que você falou, nossa, é meio mais ou menos, né? Mas elas estavam conectadas de alguma forma. Talvez seja isso, sejam as órfãos da taxa da blusinha da Shein, que o Lulão faz o L meteu, que deixou essa galera, e agora com o Diabo Veste Prada, pô, é minha hora de brilhar de novo. Peguei aquele vestidinho da Shein que eu comprei. Mas, cara, vai voltar. E a gente vai ver. Qual a sua opinião, Flá, a respeito disso? Olha, gente, eu não sei. Eu fiquei pensando muito sobre isso e eu acho que tudo aqui está conectado, talvez a mesma coisa, que a gente vive num mundo muito desgraçado, muito ausente de sentido, e que daí cada um enfia no buraco da falta de sentido aquilo que quer. Mesmo que seja uma roupa linda e maravilhosa para você assistir um filme que não fala sobre moda, né? Mas teoricamente ele falaria sobre moda. Então é isso, somos seres desgraçados, loucos, ávidos por sentido, e aí qualquer coisa que brilha na frente a gente vai atrás. Isso aí. Pô, eu acho que depois dessa a gente pode dar a dica final e fechar, porque então o segredo de tudo é todo mundo viver num mundo desgraçado. Mas é o que é, né? Não foi uma escolha, a gente só foi jogado nesse mundo. Isso serve para você se distanciar da desgraça do mundo. Com certeza, Galera, porque o mundo né? Aí tem a questão Tostines. A gente é assim porque vive num mundo desgraçado, ou o mundo é desgraçado porque a gente é assim? Entendeu? Que é um negócio meio que... Pergunte pro Schopenhauer. Pergunte pro Schopenhauer. Ele teria se matado se ele tivesse vivo hoje. Com certeza. Não tem dúvida. Junto com todos os cachorros átimas dele. Bom, dicas de filme para quem gostou de Diabo Veste Prada ou quem odiou. Pode ser também, né? Do tipo, você odiou, veja tal coisa. O Jason até fez associação, eu ia falar o Top Gun Maverick, que acho que é a contraparte masculina disso aí. Mas, sabe, de pegar alguém da velha guarda e dar um reboot com problemas atuais e tal. Com os seus problemas e com os mesmos problemas e as mesmas virtudes que a gente encontra aqui. Então, parece engraçado, né? Diabo Veste Prada. Não, assiste Top Gun Maverick que você vai gostar. Como assim? Mas faz sentido. Depois você vai ver. Com certeza. Assista os 2 filmes, vai ser legal. Até porque vai estrear o 3º. Por isso que tá no cinema, voltou um no cinema, né? Exatamente. A gente viu anunciado e falou, what the fuck? Por isso aí. Puta máquina de dinheiro. Né? Exato. Mas máquina mesmo. de destruição. E aí? Eu indico A Substância. Eu penso que A Substância é o filme que vai pegar toda a plasticidade do mundo e que é
presente nesse filme, como a gente falou aqui, principalmente quando comentamos sobre a Donatella Versace, aquela parte da conversa toda, e ele vai levar isso a um nível de expressão artística que eu gosto muito. Acho belíssimo aquele filme. A gente vive uma época de plasticidade na qual não apenas tudo ao nosso redor é plástico, como nós injetamos plástico dentro do nosso corpo para pertencer a essa estética ridícula de pessoas que querem se parecer como se fossem lagartos. Então é um puta filme. Muito bom. Quer ir, Você, Fer? Flavinha? Como assim? Acabei de Eu falar. falo. Ué? Ah, é verdade. Não, dormi no ponto, né? Agora você. Eu vou indicar o filme mais lindo do Paul Thomas Anderson, chamado Trama Fantasma. Se você quer um filme sobre moda, mas que não seja nem para sessão da tarde, nem para multidões, e que seja sobre uma pessoa atormentada, mas que é um gênio, esse filme é para você. Trama Fantasma é com o Daniel Day-Lewis no papel principal. Acho um dos papéis mais lindos dele no cinema do Paul Thomas Anderson, inclusive, depois de Sangue Negro. E é dilacerante o que acontece nesse filme, além de ser belíssimo, com looks magistrais, porque ele é um criador, né? Ele é um modista, vou usar um termo velho aqui, né, para não falar que ele é um estilista, ele é um modista. Coisa maravilhosa, Trama Fantasma de 2017, filme de 2 horas e 10, se prepare. E ó, como diria Nietzsche, que diria Zaratustra, um grande rebanho e nenhum pastor. E assim nós encerramos então, gente. Até a próxima. Tchau.